Que bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, poder usar esse canal para conversar um pouquinho com você e mesmo na pandemia poder chegar aí pertinho, porque é assim que eu me sinto, espero que você também me sinta aí pertinho de você. Lucas 23, a partir do versículo 38, diz assim para a gente: esse é um momento de grande estresse, talvez o momento de maior estresse da história da humanidade, é Jesus na cruz, sendo crucificado com um homem à sua direita e um à sua esquerda. Diz assim, a partir do verso 38, havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme nem a Deus, estando sob a mesma ameaça que ele? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estávamos recebendo nossos atos que merecemos. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Estamos diante da cruz e ver Jesus na cruz e as suas ações trazem para nós grandes lições. Jesus, no momento mais estressante da história, ele consegue parar para ouvir, para perceber duas outras pessoas crucificadas com ele. Isso é muito legal de ver, porque nem no momento de maior tristeza, de maior estresse, de maior dor, Jesus esqueceu das pessoas. Estava naquela montanha, seu púlpito era uma cruz, e seu auditório, duas pessoas. Interessante, pregando ali para duas pessoas, pregando com a sua história e vida, mas também com algumas palavras. Esse texto, ele traz para a gente uma lembrança de Isaías 53, versículo 12, que diz que ele foi pregado entre transgressores. E ele traz para a gente algumas lições muito importantes, olhando para a vida dos dois ladrões, e também para a reação de Jesus. Um dos ladrões, rapidamente ele começa a agredir Jesus, ele diz: se tu és Deus, por que você não sai daí? Esse homem tinha um olhar para as coisas materiais, esse homem tinha um olhar para si mesmo, esse homem não estava consciente da sua transgressão, ele não estava consciente de quem ele era e também não conseguia perceber quem Jesus era. Aquele estresse talvez não tenha cumprido um papel importante no coração daquele homem, como o estresse precisa cumprir no meu e no seu coração. Nos momentos de crise, de luta, de estresse, a gente precisa olhar a nossa condição, olhar para o nosso coração, depurar o nosso coração, perceber os nossos pensamentos. Ele não conseguia perceber que Jesus não merecia estar na cruz, mas ele sim. Ele não conseguia, como o outro, sair melhor daquele momento. Ele não conseguia crescer com a cruz, crescer com o momento de estresse. Ele reflete um pouquinho do que a gente vê em muitas pessoas. Eu só acredito em você, Jesus, se você me tirar dessa. Se o Senhor sair daí, se o Senhor te salvar e salvar a gente, o Senhor pode conduzir a minha vida. Ele está totalmente dissonante de Abacuque, lembra Abacuque 3 que diz: ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide não venha, eu exultarei no Senhor. Esse homem reflete o coração de quem só pensa em si, de quem não aproveita a crise para nada, de quem não cresce no momento de angústia e tristeza. E na verdade, queridos, eu creio de forma muito firme que angústia e tristeza serve para o nosso crescimento, serve para o nosso aprimoramento, serve para melhorarmos. E se você não sair melhor dessa pandemia, dessa crise, se você não sair melhor desse confinamento, você perdeu uma grande oportunidade de crescimento que só o estresse, só a dor, só a luta pode trazer. Como é que está teu coração? Você está conseguindo depurar teu coração no meio da crise? Mas o segundo ladrão, ele não quer resolver a questão física, ele consegue transcender, ele consegue ter um olhar ainda maior do que a cruz e do que o seu momento. Ele não quer apenas que Deus
o livre da cruz, mas quer que Deus o livre da condição miserável do pecado. Ele diz para o amigo, olha, nós merecemos estar aqui, nós somos ladrões, nós pagamos por crimes. Ele consegue enxergar bem o seu próprio coração, ele consegue reconhecer os seus pecados, ele consegue, na crise, ele consegue crescer. E a gente até hoje cita esse ladrão da cruz, porque ele teve a postura certa, o coração certo, aproveitou aquele tempo para, como eu disse, melhorar, crescer e ser depurado. Aquele criminoso entendeu o que às vezes muitos no reino de Deus não conseguem entender. Ele entendeu a sua condição de pecador, ele entendeu as suas transgressões, ele reconhece isso com a sua própria boca. E se tivesse tempo, com certeza, ele desceria daquela cruz para uma vida de santidade, de crescimento, no contato e comunhão com Jesus. Aquele ladrão na cruz, ele pensou em vencer o pecado. Na luta, no estresse, no desgaste, ele não ficou pensando no desgaste, mas ficou pensando em quem ele foi, o que ele era, e reconhece tudo isso. Será que nesse confinamento você está conseguindo crescer, melhorar, não se justificar, não se explicar, não argumentar, mas reconhecer as suas fraquezas, limitações, para melhorá-las? Nada melhor do que a gente conseguir enxergar as nossas fraquezas, porque é só assim que a gente vai crescer. Nada melhor do que aproveitar um momento como esse, para enxergar de verdade as nossas reações, nas nossas palavras, o quanto ainda precisamos nos santificar, o quanto precisamos crescer e o quanto precisamos de Jesus nos depurando, nos melhorando, nos abençoando, usando tempos como esse para nos fazer ser muito melhor. Um ladrão ficou ali pela cruz. O outro ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que você tem ouvido de Jesus no momento da crise? Um ouviu sobre esperança, o outro nem esperança tinha. Que Deus te abençoe e te ajude, e que cresçamos muito num tempo como esse. Não percamos a oportunidade de ser melhor a partir do que estamos vivendo. Deus abençoe sua vida.